capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler de 10 a 16. O fato ocorre entre Cornélio e Pedro. De 10 a 16 diz assim: E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Palavra de Deus. Pai Santo, seja o teu falar, a tua voz, o teu querer, tão somente a tua vontade, tão somente, ó Deus, e traga em tudo isso os teus milagres segundo a tua misericórdia, em nome de Jesus. Quantos concordam? Diga amém. Tome assento dando glória a Deus. Glória a Deus. É interessante, a passagem é muito conhecida. É interessante o que acontece, não é? Primeiro o texto diz que Cornélio estava orando, e que esse Cornélio era temente a Deus em toda a sua casa, com toda a sua casa, e ele fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E quase a hora nona, ele teve uma visão claramente de um anjo de Deus, que se dirigiu a ele, e chamou ele pelo nome, Cornélio, e disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Simão chamado Pedro, e começa a dar as referências direitinho para que eles não errassem o caminho. Vá até a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele está na casa de um outro certo Simão, curtidor, tem a sua casa junto ao mar, ele dirá o que deves fazer. Olha os detalhes para um gentil. E aí, uma coisa interessante é a prontidão de Cornélio. Ele, ao ouvir o anjo, ele já se levanta, conta a história para 2 servos e um soldado piedoso, porque ele era centurião, ele comandava em torno de 100 soldados, então ele chama um piedoso, chama 2 servos piedosos, conta-lhes tudo o que aconteceu, e ordena e fala para que eles vão a Pedro, trazer Pedro, para que Pedro trouxesse as instruções que ele necessitava ouvir de Deus. Quando eles estão se aproximando da casa de Pedro, onde estava Pedro, casa de Simão o curtidor, Deus leva Simão mais cedo para o andar de cima, por um propósito, porque eles estão chegando aí. Dá a entender pelo texto que Simão está precipitando a entrega de um propósito de jejum, porque ele diz: teve fome na hora sexta. Aí ele vai orar a Deus, e Deus dá essa visão a Pedro. Mostra um vaso, como se fosse um grande lençol atado nas 4 pontas, e ali dentro vários animais imundos para o judeu. E aí a voz de Deus fala: mata e come. E Pedro, um judeu piedoso, um praticante da palavra, fiel, disse: nunca coloquei coisa imunda, nem impura na minha boca, coisa comum.
Não, Senhor. A voz fala a segunda vez, mata e come. Terceira vez, mata e come. Mas a coisa mais interessante que a voz diz a Pedro, a voz de Deus diz: não diga que é comum aquilo que eu já purifiquei. Pedro vai entender a visão, porque agora ele está pensando sobre essa visão, tentando entender, e chegam os três lá na porta da casa procurando Pedro, e o Espírito Santo: vá com eles, isso aí que é a causa da visão que eu estou te dando, não recuse, vai com eles. E Pedro chega, atende a eles, resumindo, e Pedro agora chama para dentro de casa, dá pouso a eles, no outro dia sai, e chegam lá no dia seguinte, 4 dias da visão, até Pedro chegar na casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio vai diante dele e o adora, diz o texto. Mas Pedro levanta e diz: não faça isso, eu sou homem igual a você. Muitos líderes deveriam aprender com Pedro essa passagem. E aí, Cornélio conta a visão para Pedro, que questiona por que foi chamado, e de repente Pedro abre a boca e diz: Deus realmente não faz acepção de pessoas. E Pedro começa a revelar as Escrituras, o Salvador que veio, que eles andaram com o Salvador, que eles viram o Salvador ressurreto, e que o Salvador mandou pregar, aleluia, a toda criatura, e ele está entendendo que a salvação é para todos. E aí Pedro usa algo também muito especial, no versículo 43, ele diz: este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Quando ele fala isso, o texto diz que o Espírito Santo caiu sobre todos. Perdão do pecado, dom do Espírito. Perdão do pecado, dom do Espírito. Pedro tinha respondido isso aos que indagaram ele no capítulo 2. E nós, varão, o que nós vamos fazer, varão, para ter tudo que vocês têm? Ele disse: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito, e virão tempos de refrigério para a vossa alma. O que acontece é que é literalmente agora para os gentios, lá foi para os judeus, agora para os gentios. Quando Pedro fala do perdão de Jesus, aleluia, agora vem o Espírito Santo. Por que vem? Porque todos naquela hora creram juntos. E Deus é assim. Agora, o que me faz observar a passagem e destacar algo é: quando Pedro diz: eu não coloco nada de impuro na minha boca, e Deus diz: não diga que é impuro o que eu já purifiquei. Mas ele estava falando a respeito de Cornélio, sua família e seus vizinhos que ele chamou, não é assim? Não é a respeito disso que Deus estava falando? Sim ou não? E Cornélio já estava puro? Cornélio já tinha aceitado Jesus? O Espírito já tinha caído sobre Cornélio? Mas por que Deus diz, não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei? Sabe o que Deus estava dizendo para Pedro? Pedro, o que está para acontecer, já aconteceu. O que está para acontecer, Pedro, já aconteceu. Aleluia. É sobre esse tema que eu quero ministrar nessa noite. O que está para acontecer, já aconteceu. Ministrei essa palavra em Portugal, na Espanha, e Deus me dá a direção para estar ministrando aqui nessa noite. O que está para acontecer, já aconteceu. Ah, mas o Cornélio ainda não foi purificado, mas eu já paguei o preço. Eu já fiz o que tinha que ser feito. Você vai chegar lá, Pedro, e você vai ver o que já aconteceu para mim. Não aconteceu para você, mas eu sou o Senhor da história. Eu sou o Senhor de todas as gerações. Eu sou Deus antes, eu sou Deus durante, e eu sou Deus depois. O que está para acontecer para você, para mim já aconteceu, Pedro.
É interessante olhar para a palavra com essa perspectiva, com esse entendimento, aleluia. A Bíblia diz, lá no capítulo 53 de Isaías, que Isaías usa o tempo do verbo, ele verdadeiramente tomou sobre si. Espera aí, mas Jesus já tinha vindo? Jesus já tinha passado pela cruz? Não, ele falou isso 700 anos antes do Calvário, aproximadamente. E ele disse, vendo tudo aquilo, o profeta disse, ele realmente, verdadeiramente, tomou sobre si. Mas o tempo do verbo teria que ser, ele tomará sobre si. Ele pagará o preço. Mas o escritor aos Efésios, Paulo, diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então para Deus já havia acontecido. Tem coisas que dependem de nós para acontecer ou não. Outras Deus já viu que já aconteceu. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus falou sobre Ciro 150 anos antes que ele nascesse. Mas ele não nasceu. Quem é esse tal de Ciro? O que para vocês vai acontecer daqui 150 anos, para mim já aconteceu. É o meu servo Ciro. Daí do Masai, Gandaravá, Surianda. Para Deus, as bodas do Cordeiro já aconteceram. Por isso que ele escreveu em Apocalipse capítulo 19, haverá uma festa no céu. Para nós vai acontecer, para Deus já aconteceu. Daí abranda sai. Eu lembro quando eu estava em Goiatuba e Deus deu uma visão ao pastor Marcos, na época evangelista, e o pastor Marcos, ele disse, eu estou te vendo numa igreja, você é pastor da igreja, o altar é azul, as bordas do altar são brancas, e há um vaso do lado direito e um outro do lado esquerdo branco, e tu é pastor daquela igreja. E certa ocasião, esta igreja estava com esse altar aqui em frente, eu estava pregando e eu lembrei da visão de Deus, aleluia. Para nós ainda aconteceria, para Deus já tinha acontecido. Tu daste a mandai, aleluia, aleluia. Você que estava na cachaça da vida, na perdição da vida, na miséria da vida, as pessoas choravam por você, lamentavam a sua situação e diziam, oh meu Deus, o que será deste homem, o que será desta mulher? Deus olhou do céu e viu você aqui nesta noite, adorando o nome dele, exaltando o nome dele e dizendo, não é do crack, não é da cocaína, não é da amargaça da vida, não é da prostituição, não é da depressão, não é da perdição, é para a minha glória e já está salvo. É diferente. Arasto que mandai. Pedro, você vai ser chamado, você vai lá, mas para mim já aconteceu. O que está para acontecer, já aconteceu. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus então, naquele Calvário que Isaías viu, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas maldições, todas as nossas condenações. Ele tomou sobre si toda e qualquer obra das trevas, todo e qualquer mal. Lá na cruz do Calvário, ele venceu todas as minhas e todas as suas batalhas. Por isso ele olha para nós, e eu quero que você entenda essa perspectiva. Ele olha para nós, aleluia, e diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Talvez um desanimado, desinformado,
olhasse para Jesus Cristo e dissesse: bom, o senhor venceu, mas e eu? O senhor venceu, está falando, tudo bem, mas e eu? O Senhor era tomado pelo Espírito Santo, o Senhor era o Deus encarnado, o Senhor venceu, mas essa notícia para mim não me ajuda muito. E Jesus poderia dizer: ô meu filho, abre os teus olhos, se eu venci, você estando em mim é mais que vencedor. Se eu venci, você já venceu as suas batalhas. Se eu venci, você é mais que campeão de Jeová. É por isso que Paulo, tendo essa compreensão, ele olha para Deus no meio das aflições que ele atravessa, as angústias, os abandonos, as perseguições, mortes ao seu lado, pessoas se perdendo, e ele no meio dos embaraços da batalha, da carreira que vinham contra ele, ele dizia: isso é nada diante daquele que já reservou um porvir para mim, cheio de glória. Alguém poderia chegar para Paulo e dizer: tu vai morrer, miserável, você é um homem que está morto, não tem para você agora como escapar. Paulo lembra das palavras de Jesus, Paulo lembra das visões de Jesus, Paulo lembra do que ele agora está em qual caminho, e ele olha para tudo isso e diz: eu já venci, eu já sou mais que vencedor, eu estou com aquele que me levará para a glória. Essa vida aqui é nada diante da vida lá, essas coisas aqui são nada diante da vida lá. Ei, o que está para acontecer já aconteceu para mim, aleluia. Por isso morrer ou viver para mim é lucro, é ganho. A compreensão de um crente convertido é diferente. A compreensão de um homem espiritual, de uma mulher espiritual é diferente. Um homem espiritual, uma mulher espiritual não põe culpa nas circunstâncias, não põe culpa na tempestade, não põe culpa no tsunami, não põe culpa na praga, na peste, no mal. Um homem espiritual, uma mulher espiritual sabe que o que tem que acontecer nessa terra vai acontecer, mas muito mais que isso, ele sabe, aleluia, que se permanecer fiel, a nova Jerusalém de Deus será a sua morada, a glória celestial já é uma realidade para a vida do salvo. O que está para acontecer? Pastor, mas o senhor está equivocado aí com algumas coisas, pastor. Porque eu tenho uma enfermidade aqui, e essa enfermidade, ela já foi curada, pastor? Ela está aqui? Eu te digo que sim. Esse é o problema nosso. A gente crê, e eu não estou aqui diminuindo a profissão de um médico, que é maravilhosa e todos precisam, mas eu quero que você entenda do ponto de vista espiritual. A enfermidade que está em você, Jesus tomou. Como que você crê no Calvário? Tem um rim do lado esquerdo que Jesus vai curar hoje. Como você crê no Calvário? Como que eu creio no Calvário? Por que eu confessei Jesus? Porque eu criei que Ele morreu por mim, por causa dos meus pecados, e tomou sobre si todas as minhas iniquidades, maldições e tudo que não presta, e eu agora, confessando Ele, sou salvo em Cristo Jesus. Não foi isso que Pedro falou para eles? Olha, mandou pregar, que os profetas dão esse testemunho, todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então eu criei, você creu? Você creu? Quem creu aí, por favor? E naquela cruz ele só salvou? Ou ele também curou? Lá na cruz ele libertou. Lá na cruz ele deu a nós o poder de sermos cheios do Espírito Santo, salvos, batizados.
Por que que eu creio no Salvador, mas não creio no curador? Por que é que eu creio no que me leva para o céu e não creio naquele que levou de mim as enfermidades todas? Essa enfermidade que está na sua vida não está para ser curada, já aconteceu o milagre na cruz. Então o que que eu faço? Creia! Tem gente que crê e tem gente que não crê. Paulo olhou para uma pessoa e viu que tinha fé naquela pessoa de ser curada. E aí os olhos da pessoa foram abertos, porque tinha fé. Pedro olhou para aquele que pedia esmola e disse: em nome de Jesus, eu não tenho prata nem ouro, mas do que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Aí o camarada ficou no meio do caminho, Pedro ajudou ele: levanta, rapaz, é no nome de Jesus. Labaçudai gandácia. Quando Deus achar a fé que Ele quer achar em você, o milagre já aconteceu. Danamassudai. Eu me lembro aqui do irmão Flávio, há 20 e tantos anos atrás, chegou lá nas Duas Rampas. Ele era então jovem, e ele foi com a caravana lá no trabalho que tivemos ali, foram de Goiatuba. E ele chegou para mim e disse: bom Lidomar, ora porque a minha coluna está com problema, e não sei o que e tal. E eu falei: você crê? Aí ele me deu uma resposta não muito educada. Ele disse: se não crê, você não estava pedindo. Eu falei: tá bom, sem educação, mas dá para você me responder a pergunta? Por gentileza. Tem gente que, né, está diante de uma oportunidade e fica perdendo. O Jeff até quase perde a oportunidade dele, né? Aí ele disse: eu creio. Eu falei: então desce aí, você está curado. Ele disse: como assim? Você tem fé? Tenho. Você crê? Creio. Então abaixa aí, você está curado. Ele disse: como assim? Você tem fé? Tenho. Você crê? Creio. Então já aconteceu. Abaixa aí. Ele olhou assim, ficou meio... Uai, não tem mais nada. Se tem fé, já aconteceu. Labanai. Estava pregando em Palma de Maiorca na Espanha, na ilha. E aí 5 pessoas com problema de coluna vieram à frente. E aí elas não foram curadas na hora da oração. E eu disse: vai ser curado em nome de Jesus. Aí eles, falei: então vai dizendo, vai abaixando dizendo em nome de Jesus, vai abaixando dizendo em nome de Jesus, vai abaixando dizendo. 3 foram curadas na hora, no nome de Jesus. O senhor está falando isso para quê? Para estimular a fé. Para estimular a fé. Quem faz é Jesus, a glória dele unicamente. Então o que aconteceu com aqueles 3? Já estavam curados, só faltava fazer algo que Jesus olhasse e dissesse: pode tomar posse do que eu já fiz por você. Quando um enfermo é curado por obras de oração no nome de Jesus Cristo, é aquilo que Jesus já tinha feito por ele. Não é o que Jesus fez, é o que ele já tinha feito. Agora ele tomou uma posição diante de Deus. Ou Deus, por sua misericórdia, revelou o enfermo e curou ele, para mostrar que ele já fez a obra no Calvário. O que está para acontecer já aconteceu. Será que alguém está entendendo? Será que a sua fé está aumentando? Um dia quem estava sem fé era eu. Eu estava pregando em Capinópolis, Minas Gerais, e pastor Isaías Tavares, na época de carnaval, e eles fizeram um evento lá e tal. Aí eu ficava assim: Jesus, é para ministrar. E o povo estava meio com o coração fechado. Aí meu coração fecha também. E o Senhor e tal, não sei o que. E eu estava pregando das grandezas de Deus. E aí eu fiquei em dúvida e tal. Aí Deus tomou o pastor Isaías: servo, eu te trouxe aqui, ministra tudo quanto eu te ordenei, porque não sei o que, eu quero operar coisas grandes. Aí eu enchi de fé. Em nome de Jesus, Deus vai fazer, porque Deus vai fazer. É bom quando Deus fala, que aí pronto, Deus falou, né?
E aí orando, aí de repente eu falei assim, fica sobre os pés que Deus agora vai fazer a obturação de ouro, de prata e platina, Deus vai corrigir a arcada dentária, vai fazer milagre na sua boca. Aí levantou aquele tanto de gente, porque eu estava falando das grandezas de Deus, um Deus de maravilhas, e de repente eu comecei a orar, Senhor, traz da Nova Jerusalém, ouro, prata, platina, assim empolgado com fé, cheio de fé. Irmãos, teve uma caravana de Canápolis, que só o motorista que não recebeu, o resto tudo recebeu obturação de ouro, de prata, de platina, correção de arcada dentária, milagre. Aleluia! Mas aí que está o negócio, se eu não tivesse ministrado, o que já tinha acontecido não ia acontecer. Tem hora que as coisas são terríveis. Jesus chegou no lugar, na terra dele, em Nazaré, e começaram a dizer, é o carpinteiro, é o filho do carpinteiro, a mãe dele não é Maria, o pai dele não é o José dali, e começaram a questionar e levantar coisas, e aquilo que já tinha acontecido, não aconteceu naquele lugar, porque as pessoas murmuravam. Tem hora que vocês prestem atenção, tem hora que você está dentro da sua casa, Deus quer operar um renovo, Deus quer operar um milagre, mas ao invés de você abrir a boca e cantar louvores ao Deus que faz, você começa a abrir a boca, reclamar da vida, falar mal da vida, falar mal das pessoas, dizer que ninguém te vê, que ninguém te olha, desprezando aquele que toda hora tem olhos para te ver, toda hora tem olhos para você, toda hora está preocupado com você, mas abre a boca e fala besteira, e de repente angustia a alma, a depressão aumenta, o vazio aumenta, a tristeza aumenta, e o que tinha que acontecer não acontece. A partir de agora, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça, que na sua casa tenha louvor para Deus, que na sua casa tenha palavras de fé para Deus, e o que está para acontecer, você vai ver que já aconteceu. Então, aquilo que para nós está para acontecer, e que para Deus já aconteceu, é alcançado com atitudes de milagre. Arruma o semblantinho de vocês, fica feliz, deixa Deus abençoar, aumente o louvor, aumente a adoração. Você acha que Deus vai fazer milagre no desanimado? Toda vez que Jesus chegou para o desanimado, ele disse, anima-te, 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 anima-te. E aí, meu filho, o que está para acontecer? Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ouvindo as lamentações, as murmurações. Ah, se ele fosse amigo de Lázaro, não tinha morrido o amigo dele. Aí Jesus olha para o pai e disse, pai, eu te louvo, porque eu sei que sempre me ouves. O que Jesus estava falando? Para o senhor já aconteceu. Só estou falando com o senhor porque eu sei que já aconteceu. Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu amarrado, que jeito? Maniatado, enrolado. Se fosse pobre, 24 metros de faixa. Se fosse rico, 50 metros de faixa. E nós cremos que Lázaro é rico. Então saiu enrolado com 50 metros de faixa com a palavra de Jesus. Sai para fora. Para os amigos que estavam lá, estava acontecendo. Para Jesus, já tinha acontecido. Para o cego, Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, já aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Agora para um homem de fé é diferente. Um homem cheio de fé, como Elias, que orava, ó Deus, manda chuva. Aí o camarada vem de lá e fala, ó, eu estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Para Elias, já tinha acontecido. Então desce e avisa Acabe que tem chuvas torrenciais sendo derramadas. E ele disse isso
com 3 anos e meio sem uma gota de chuva. Alabaça daracaia. Será que tem alguém que está vendo a mãozinha, a da chamaia, orabacandarabra sandaraia? Para um homem de fé, um pequeno sinal já é o milagre todo. Ramassurabia Candaraia, aleluia. Quantos aqui já foram curados por Jesus? Levante a mão. Eu estou vendo então uma mão. Já vai acontecer a chuva. Adabassai, essa é a prova que Ele está no meio de nós, aleluia. E nós não fomos curados porque Ele é santo e nós também somos demais, não. É porque Ele é santo e Ele é misericórdia e graça. O salmista no Salmo 103 exaltou a misericórdia desse Deus. E tu saras as nossas feridas, porque o Senhor é longânimo, o Senhor é benigno, o Senhor é misericórdia. Deus quer curar. Melhora o semblante, nenenzinho. Dá uma alegrada aí com Jesus. Sarai de Cássia Amanda. Aleluia. A Marta chega para Jesus e diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Jesus, Ele vai ressuscitar. A Marta, lá no final de todos dos últimos dias. Não, eu sou a ressurreição. Aí a Marta vai embora e não acredita muito. Mas a Maria chega quebrantada, aleluia, nos pés do amado mestre, e disse as mesmas palavras. E Jesus disse a ela as mesmas palavras, aleluia. E Maria simplesmente acreditou, chorou na presença daquele que tudo pode. Para Marta, um simples não deu certo. Para Maria, o ressuscitar do seu irmão. Agácia Mandaraia. Qual é o seu comportamento nesta noite? É um comportamento de Marta ou é o comportamento de Maria? Qual é o teu comportamento nesta noite? É o comportamento de quem sabe que já aconteceu, ou é o comportamento daquele depressivo que diz que Deus se esqueceu e Deus não olha mais para você? Eu tenho uma sugestão dos céus para nós: levante a fé, porque o que está para acontecer. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue sai de casa dizendo assim: sim. O sim dela não era a possibilidade de Jesus não curá-la. O sim dela era a possibilidade de ela não conseguir chegar. Olha que pessoa de fé. Então o que estava na alma daquela mulher é: se eu chegar até ele, já aconteceu. Era ou não é? Se eu chegar até ele, já aconteceu. Aí talvez alguém pergunte: como é que eu faço para chegar até ele? Você já chegou, essa casa é dele. A presença dele está aqui. Ele é o Senhor da casa, Ele é o pastor da igreja. Nós estamos aqui passando, mas Ele está aqui como pastor da igreja. Ele continuará sendo o pastor da igreja. Orai, Tamai. Então o que está aí, se eu chegar não pode ter mais. Eu serei curada. Se a mulher do fluxo estivesse aqui dentro, sabendo que Jesus está aqui, ela não diria: se eu tocar. Ela diria: já estou no lugar e já aconteceu. Sabe por que a tristeza de muitos? Porque quer chegar no lugar onde Jesus não está. Porque quer ter aquilo que Jesus não quer dar. Porque quer ir por um caminho que Jesus não escolheu. Sabe por que a alegria de muitos e a alegria perfeita? Porque escolheram andar no caminho do Senhor, na vontade do Senhor, e alcançar a vontade dele. Pedro, a ordem da voz primeiro de Deus é: não diga que é impuro o que eu já purifiquei. Então Deus tem uma voz para nós nesta noite, ainda que seja a voz de um fanico de barro, mas é a voz de Deus em nós, por nós, para nós. Não diga
que você vai sair daqui sem o seu milagre. Não diga que não vai acontecer, se eu já fiz para acontecer. Não diga que não vai acontecer, se na cruz tudo aconteceu. Não coloque impossibilidades no Deus dos impossíveis. Não coloque limites para o Deus ilimitado. Não coloque coisa grande para aquele que é maior que todas as coisas. Levante a sua fé, levante a sua alma, levante a sua vida, salta diante do Todo-Poderoso, e aí o que está para acontecer, verás que já aconteceu. Fique sobre os pés, Arabiaçu. Quando Pedro chega no lugar e fala as palavras, entenda, meus irmãos, por favor, em nome de Jesus, que haja entendimento. O que estava para acontecer para Cornélio, sua família e os seus vizinhos que ele convidou, seus parentes, não tinha acontecido. Para Deus? Para Deus? Mas aí Pedro anuncia as palavras que Jesus disse para Cornélio: ouça e receba. Está prestando atenção? Para Jesus já tinha acontecido, mas para Cornélio, sua casa, seus parentes, seus amigos, só aconteceu depois que ouviu as palavras. Isso me faz entender que o que está para acontecer na sua vida já aconteceu, se você der crédito ao que foi pregado. Todo o segredo de uma vida de vitória é dar crédito ao Evangelho, é dar crédito à palavra, é dar crédito à doutrina do Salvador. Então nós vamos orar. E para muitos o que estava para acontecer já. Interessante que Cornélio não teve que falar nada. Ninguém da casa teve que falar alguma coisa. Só tiveram que revelar o sentimento aos olhos daquele que tudo vê. Assim como Davi, quando arrependeu, ele não teve que falar palavra nenhuma. O Natan já disse: está perdoado seus pecados. Porque Deus mede o sentimento. Deus ouve quando a minha alma fala. Por isso o Salmo 10:17 tem que ser muito entendido. Ele ouve os desejos do seu coração. Antes que a palavra venha à minha boca, tu sabes muito bem. Ele conhece a inspiração da sua alma, a inspiração do seu interior. Tem que ter realidade, tem que ter vida. Por isso, quando esse povo dá crédito à palavra que ouviu, não precisa falar nada. Deus já derramou o Espírito. E todos foram cheios e falaram em línguas. Pedro olhou tudo aquilo e disse: meu Deus, como que eu vou negar a água para quem Deus não negou o Espírito? Porque o Espírito é mais que a água. O Espírito é a presença de Deus na terceira pessoa da Trindade. A água é um simbolismo. E aí todos foram batizados. Aleluia. Como está a sua fé?
Tem gente que eu sei que nem prestou atenção na palavra, porque eu não sei como é que conversa desse tanto. Mas você que prestou atenção, que precisa e que crê nesse Deus. Como está a sua fé? Eu vou fazer 2 apelos. 2 apelos. E aí, depende da fé que estiver em você, haverá uma resposta. Primeiro apelo: todos que estão enfermos e querem a cura, saia do seu lugar e venha tocando no altar aqui à frente, em nome de Jesus. Todos que estão enfermos e querem a cura e crê que já aconteceu. Toca no altar ou fique bem próximo do altar, por favor. Toca como aquele que crê que já aconteceu. Toca desafiando a sua própria fé. Esse pé que não mexe muito, eu vou começar a mexer ele agora, em nome de Jesus. Aí você começa a mexer o pé não dá resposta, você vai mexer em nome de Jesus. É o que Pedro falou, em nome de Jesus, não tem prato nem ouro, mas o que tem eu te dou. Em nome de Jesus, levantando, o camarada levantou a metade, ele pegou, rapaz, é tudo. Estava ministrando em Catalão de Goiás, e uma senhora passou no meio de todo mundo e veio: pastor, eu quero falar, pastor, eu quero. E ela, num tamanhozinho assim, quase do meu tamanho, de tão grande. E ela falou, eu falei: amém, o que foi, minha irmã? Ela disse: eu não enxergava, pastor, eu passei no meio de todo mundo e vim aqui falar que eu estou enxergando. Quantos lugares eu fui que as pessoas, eu estou falando testemunhos aqui, é para edificar, ajudar na sua fé, amém? Quantos lugares que eu fui que mulheres estéreis se tornaram mães. Tem uma pessoa lá no Osório, na terra do meu irmão Marco Melo. A criança, eu lembro o nome da criança. O nome da criança é Vitória. Eles chegaram no congresso de louvor, tristes, porque tinha feito todo o procedimento para isso, para aquilo, fazia e nada acontecia. Artificial, aquelas coisas todas que faz, nada. Aí chegou o pastor: eu creio que Deus pode fazer um milagre na minha vida e na vida da minha esposa. Falei: se vocês creem, já aconteceu. Aí eu orei por eles dizendo: Pai, no nome de Jesus, no ano que vem eu vou voltar aqui e ele vai estar com a criança nos braços. Eu creio, Senhor. Pois no outro ano eu voltei lá e a vitória estava nas mãos deles. Para a glória de Jesus Cristo. Para a glória de Jesus. Aleluia. Quantas coisas Deus faz. Pastor, o meu problema, primeiro, não é seu problema. Se você tem aqui na frente, o problema agora é de Deus. O médico disse que eu vou morrer com isso. Tá, mas o nome dele é Jesus Cristo? Não, pastor. Então vamos ouvir o que Jesus tem para falar. Tudo é possível ao que crê. Se você for orar a Deus e lembrar que tem mágoa de alguém, perdoa. E o vosso Deus te perdoará. E agora pode crer que Ele vai responder a sua oração. Tem 3 motivos para você crer no seu milagre, no mínimo. Primeiro motivo, a sua fé. A fé realmente remove montanhas. Segundo motivo, a fé do pregador. A fé do pregador com os dons que Deus por sua misericórdia usa. A fé do obreiro, da obreira, da pessoa que está pregando. Porque Deus deu dons.
E Ele manifesta os dons quando a palavra é pregada. Terceiro motivo, a misericórdia do Deus que você serve. A misericórdia dele é tão perfeita, completa, real, que ele olhou do céu e disse assim: para que os meus filhos não tenham dúvida a respeito da minha misericórdia, para que eles não pensem que eu vou esquecer da minha misericórdia, eu vou escrever aí na minha palavra, que a minha misericórdia se renova a cada manhã. Abacuque, sabendo disso, orou a Deus e disse: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu estou falando e já tem gente sendo curada. Eu estou falando e já tem gente com a fé lá no trono da glória, da Maracai, aleluia. Permanece falando com Deus, com fé. Segundo apelo para orarmos: você que quer cura em outra e qualquer área da sua vida, sai do seu lugar e venha. Você que quer cura para outra pessoa da sua família, você que quer cura financeira, quer cura no casamento, quer cura na profissão, quer que Deus quebre as maldições, os impedimentos, as barreiras, cheguem atrás destes, por favor. Você está sendo curado em nome de Jesus, na nossa perspectiva. Agora, na perspectiva da palavra, já está curado. Já está curado. Duromou, Shavaraim, Baruchamai. Os obreiros do altar cheguem à frente como no início da campanha. Nós nos unimos aqui. Nossas orações, nossos jejuns. Nós nos unimos com a fé na palavra de Deus e no Deus da palavra. Recebe aí em nome de Jesus a presença de Deus com virtude. Da mesma virtude que saiu de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador único, e alcançou a mulher do fluxo de sangue, da mesma virtude venha sobre a sua vida. Da mesma virtude que saiu de Jesus Cristo para os enfermos e doentes, e em muitas ocasiões o texto diz: e Ele curou a todos. Venha para a sua vida agora, Shamacai. Tem pessoas que vai sentir a dor, a pontada, um mal-estar, mas é um sinal que Deus está dando a última palavra para que essa enfermidade vá embora. Para Shaim, o Dokomai, suas pernas sejam fortalecidas agora. Eita Kassamá, suas pernas sejam agora fortalecidas, na perspectiva da minha fé, mas na perspectiva da palavra pregada. Suas pernas já estão estabelecidas e curadas. Aí está Kadassia Maracai. Orabacan, seus ouvidos sejam abertos, seus olhos sejam curados, limpos, em nome de Jesus. Seus joelhos, principalmente uma das rótulas, Tenacumberafai, é restaurado agora em nome de Jesus. Os nervos da perna, das duas, sejam lavados no sangue do Cordeiro, e pelas pisaduras sarados da Camasúria em nome de Jesus. As células sejam impactadas pelo mover da unção do Espírito Santo em nome de Jesus. As células mortas sejam substituídas por novas células vivas. Eu não sei o que é isso, mas um médico sabe, Jesus sabe o que ele está fazendo. Receba células vivas, plenamente perfeitas. Receba no Canassia Mandarai. Esqueleto ósseo, se corrija agora em nome de Jesus, na unção do Espírito. Em nome de Jesus.
Estrala essa coluna, volte, cada saia ao normal, em nome de Jesus. Coluna seja curada agora, hérnias saiam, caroços saiam, Ramassuramacai, em nome de Jesus. Os pés sejam corrigidos, esqueleto ósseo seja calibrado, haja uma simetria perfeita no esqueleto ósseo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Deus que soprou o Espírito no vale de ossos, receba o milagre do esqueleto ósseo, em nome de Jesus. Churabacalamassurabacai. Eu uso o poder do nome de Jesus Cristo para a glória de Jesus, para a alegria dos meus irmãos. Receba saúde agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai toda gastrite, toda úlcera, toda ferida no estômago, sai, em nome de Jesus, vai embora. Em nome de Jesus, sai dos rins. Esse rim esquerdo seja curado, confirmado, curado, já aconteceu. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, todas as dores do corpo e tudo que provoca as dores, eliminado agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo e qualquer sinusite desapareça agora. Toda adenoide desapareça agora, em nome de Jesus. Seja corrigido o septo em nome de Jesus. Receba o milagre em nome de Jesus. Visita, Senhor, a boca, a arcada dentária, os dentes, em nome de Jesus. Manda dos céus obturação de ouro, de prata, de platina. Manda, Senhor, manda. Corrige esses dentes, tira as cáries. É tão caro, Senhor, o serviço do dentista. Em nome de Jesus, Senhor, faz um milagre. Corrige a arcada dentária, corrige os dentes, opera. Receba na tua boca milagre. Receba na tua boca Rebacala, Barak Chamar, Uribitarum, Manasse, Rebidacura, Batero Comodo Gomaia. Deus de maravilhas e sinais, Deus de províncias, Jeová, vem com glória, providencia agora. Receba milagre na tua vida, em nome de Jesus. A gordura excessiva, maligna, saia do seu corpo agora. Emagreça em nome de Jesus, emagreça. Canamacunai, eu estou arrepiado da glória de Deus. Arabacai, Uramacai, emagreça agora. Gordura maligna, saia em nome de Jesus. Saia do fígado, saia em nome de Jesus. Saia dessa barriga em nome de Jesus. Saia, 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 saia. Xarabacai. Receba milagre em nome de Jesus. Seu coração seja restaurado. Em nome de Jesus, seu coração seja transplantado. Em nome de Jesus, a artéria seja restaurada, as veias sejam desobstruídas. Rabacala Sandarabagai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a opressão de enfermidade das trevas agora cai por terra. Toda obra maligna, toda obra das trevas, toda obra de espíritos de entidade do diabo cai por terra. Em nome de Jesus, sai dessas vidas, sai das pessoas que estão pela internet. Toda enfermidade, todo mal, toda obra maligna cai por terra. Eu quebro o poder dessas obras em nome de Jesus. Não tem poder. As maldições caiam por terra. As maldições financeiras, as maldições do casamento, as maldições caiam por terra. Saia em nome de Jesus. Receba cura nas suas finanças, receba cura no seu casamento, receba cura na sua profissão, receba cura nos seus sonhos e projetos. Recanamaracandarabaya, Uramacandaraya. Anjos ministradores, venham aqui para a glória de Jesus. Baracachandaraia, aqueles que ministram em favor dos que hão de herdar a salvação. Anjos, começa a colocar a mão, começa a colocar a mão, anjo, coloca na cabeça desta pessoa, e o mal vai embora, e o mal saia, e o peso saia, e a depressão saia, a ansiedade excessiva saia, o mal súbito saia, a síndrome do pânico saia.
O Deus de maravilhas vem, o Deus de maravilhas te abraça, o Deus de maravilhas te toca, o Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, te toca. Receba, 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 é agora. Receba, 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 é agora. Receba, sai cânceres. Sai, 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 sai. Arabacalabaçandaraia. Sai mal da cabeça. Sai, sai, sai. Receba, receba, é agora. Receba, comemore a vitória. Receba, os seus pés estão curados. Receba, a sua vida está curada. Arabacalabaçandaraia. Urabacandaraba, com os olhos fechados. Eu quero te dizer com cheio de fé, com fé na palavra do Deus vivo, Orabacanda. O que estava para acontecer já aconteceu. Uracaxandaia, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu. Contempla aí, já aconteceu. Contempla, contempla, adora, já aconteceu, adora, já aconteceu, adora, já aconteceu. O que estava para acontecer já aconteceu.